Hoje vamos falar aqui mais uma vez sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, nomeadamente sobre o dia de sábado. E o título da nossa mensagem é: Quem guarda o sábado nega Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro ponto. Há muita gente que, especialmente os adventistas, que dizem guardar o sábado, para eles guardar o sábado é estar de descanso, a fazer obras. Bom, há milhões de pessoas que ao sábado não trabalham. Será que eles estão guardando o sábado? Evidentemente que não. E nem os adventistas guardam o sábado. E a tragédia disto tudo é que eles nem sequer sabem o que é guardar o sábado. Usam como desculpa o sábado de Gênesis, em que Deus criou todas as coisas em 6 dias, ao sétimo descansou. Ora, o sábado de Gênesis não é o sábado da lei. O sábado de Gênesis é o repouso de Deus. Repouso de quê? Será que ele estava cansado? Claro que não. Está dizendo que acabou as suas obras no dia de sábado. Não criou mais nada a partir do sétimo dia. Enquanto o sábado da lei é o descanso do homem. Então, o sábado de Gênesis é o repouso de Deus, em que ele não criou mais nada. Mas o sábado da lei é o descanso do homem, que após 6 dias de trabalho, ao sétimo descansava. Então, um sábado não tem nada a ver com o outro. Um é o sábado em que Deus repousou, o outro é o sábado em que o homem deveria de repousar. Além disso, o sábado não é ordenado antes de Moisés. Isso não existe. Isso não existe. Era uma figura do sábado do homem? Era uma figura, não um mandamento. O mandamento com ordenança, com bênção e também com maldição só vem em Moisés. E foi só dado a Israel, para aqueles que eram circuncidados. Ninguém tinha acesso à lei, fosse qual fosse ao mandamento, se primeiramente não fosse circuncidado ao 8º dia. Agora eu pergunto aos amigos adventistas: vocês já foram circuncidados? A vossa casa já foi circuncidada? E atenção, que isso era ordenado sob pena de morte. Ainda antes de Moisés, desde Abraão. Então vejam lá, primeiro tem que ser circuncidados. Segundo, tem que pertencer a uma das tribos de Israel. Terceiro, a circuncisão era feita no templo e não fora dele. Então, mais. A questão aqui é esta tragédia, não entenderem o que é, tampouco o que é o guardar o sábado. O sábado não era um mandamento para o povo em geral. O sábado era um ritual. O sábado era realizado com holocaustos e com sacrifícios, em que no dia de sábado as 11 tribos se dirigiam ao templo, não é? E logo pela manhã eles eram purificados com o sangue dos cordeiros, misturado com água e incenso, para serem purificados, e depois comiam da carne dos holocaustos e ouviam a lei durante todo o dia de sábado. Isto é que é guardar o sábado. Tinham que ir ao templo comer dos sacrifícios e dos holocaustos. Vejam que está escrito, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 23, que diz assim, verso 31, para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas, das solenidades, segundo o número e costume, continuamente perante o Senhor. Então, o sábado era um ritual da lei. Não era apenas a pessoa descansar. Não. Do dia de sábado é o dia da santificação. O sábado santificava-se quando a pessoa largava os seus afazeres e ia lá ao templo para ser purificado pelo sangue dos cordeiros. Isso é que é guardar o dia de sábado. Porque o sábado era para expiar pecados, para perdoar pecados. Logo, quando tu dizes que guardas o sábado, tu rejeitas Cristo. Tu estás dizendo que os teus pecados não foram perdoados em Cristo, mas tens que guardar o sábado para expiação de pecados. Meus amigos, é como o dízimo.
há milhões a guardar o dízimo e não têm a menor ideia do que é que significa o dízimo. O dízimo não era nem podia ser dinheiro, porque é pelo dízimo que eles expiavam os pecados do povo de Israel. E vejam, o que era afinal o dízimo? Era para quê? Era 10% dos animais e 10% do produto do campo entregue à tribo de Levi para o sacerdócio levítico. Para quê? Olha, para fazer o holocausto contínuo, tinham que matar um cordeiro de manhã e outro ao pôr do sol, era para fazer o dia de sábado, os holocaustos dia de sábado, era para fazer os holocaustos das luas novas, era para fazer o holocausto anual, para expiação de pecados, era para a Páscoa, era para o Pentecostes, era para a tenda dos tabernáculos. Os dízimos era sempre para expiação de pecados, porque o dízimo representa Jesus Cristo. Ele é que é o verdadeiro dízimo. É por isso que quando ele chegou, o João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é aquilo que vocês fazem, não é os sábados, não é as luas novas. Os sacrifícios que vocês fazem não é esses cordeiros que vocês trazem ao templo. É Cristo. Falava de Cristo. Por isso, Cristo é o nosso dízimo. Ele é 10%, representa 10% do produto do campo, porque ele é o pão de Deus que desceu do céu, é aquele que saiu da terra, e é 10% dos animais que entregues no tempo da lei, porque ele é o Cordeiro de Deus. Agora representado não pelos dízimos da lei, mas pelos dízimos da graça, que foi mostrado em Melquisedeque, pão e vinho. O pão, produto do campo, o vinho, os animais que eram entregues para sacrifício. Então, vejam, mas falando agora do sábado. O sábado era um ritual. Para os adventistas guardarem o sábado, eles tinham que fazer este ritual no templo. E é isso que eles fazem. Eles não estão guardando o dia de sábado. Eles estão violando o dia de sábado. É isso que eles estão fazendo. E esse sábado, ele foi abolido em Jesus Cristo. Pergunto outra vez o que era o sábado? Eram os sacrifícios e os holocaustos. E em Cristo Jesus, como diz Romanos 10:10, né, foi abolido o primeiro pacto e instituído o segundo pacto. Não pelo sangue dos animais, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Porque o repouso a gente nem encontra no dia da semana. O repouso encontra-se em Cristo. É em Cristo que os meus pecados são perdoados. É em Cristo que eu encontro o repouso em que sou reconciliado com Deus. É em Cristo que eu fico livre de toda a condenação. Então é nele que se encontra o repouso de Deus. Não no dia da semana, que era apenas figuras, como os apóstolos disseram, por exemplo, em Colossenses 2, verso 16, 17, que diz lá que as luas novas e os sábados eram figuras de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a realidade. Então, quem guarda os 10 mandamentos, quem guarda o sábado, quem guarda os dízimos, está negando Jesus Cristo. Está dizendo que aquilo que Cristo fez não serviu para nada, não é verdade? Que ainda permanece nos seus pecados e por isso recorre aos preceitos, rituais e mandamentos da lei. Está a entender? Mas tudo isso foi abolido em Cristo. Por isso que Paulo vem dizer na segunda carta de Coríntios 3, não é? Diz que a lei, os 10 mandamentos, eram o ministério da morte. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra. E que a nova aliança não. A nova aliança é ter um coração novo, onde Deus imprimiu no nosso coração as suas leis e colocou no nosso entendimento para que todos o conheçam, do maior ao menor. Esta é que é a aliança do Novo Testamento, é o conhecimento de Deus, que não tem nada a ver com a aliança da lei. Então vejam, e por isso que o próprio Jesus Cristo, ele violava a lei. Ele violou sempre a lei. Ele violava o sábado, como está escrito em João, no Evangelho de São João 5:18, em que os fariseus ficavam todos zangados com ele. Tu violas o sábado, estás fazendo obras, fazendo milagres, deixas os teus discípulos ir apanhar espigas, como está ordenado, que não pode fazer isso sob pena de morte. E ele dizia que os discípulos eram inocentes.
E dizia mais, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Como diz lá no capítulo 5, 16, 17, 18. Né? E a própria Escritura diz, Jesus violava o sábado. Não eram os judeus. É João, o evangelista, é que diz, Jesus violava o dia de sábado. Na verdade, ele violou toda a lei porque ele não veio promover a velha lei, que não serviu para nada. Ele veio promover uma nova lei, que é a lei da fé. A lei da fé baseia-se na justiça de Deus. A lei das obras baseia-se na justiça do homem, o qual Paulo dizia que, como diz lá em Filipenses no capítulo 3, que os atributos judaicos e a justiça da lei a considerava como esterco quando comparado com o conhecimento de Jesus Cristo, e diz que teve que perder tudo isso, jogou isso tudo fora para ganhar a Cristo. Assim também aquela pessoa, se não lançar fora a lei, nunca, mas nunca viverá para Deus. Como diz também lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Quem guarda a lei ainda está morto para Deus. Quem vive pela fé, vive para Deus. Entender? Até o próprio Jesus diz lá no capítulo 12 de Mateus que os sacerdotes violavam o dia de sábado. Vejam, leiam lá, capítulo 12, verso 5. Os sacerdotes. Ora, se os sacerdotes violavam o dia de sábado e não tinham culpa, logo eram maiores que o sábado, quanto mais o sacerdote dos sacerdotes. Aliás, se alguém entendesse o que significa quando Jesus disse eu sou o Senhor do sábado, saberia o que é que isso quer dizer. Se é o Senhor, quem é que está sujeito a quem? É o sábado que está sujeito a Cristo ou é Cristo que está sujeito ao sábado? É claro que é o sábado. Ele é que é o legislador, ele é que é o autor de tudo, ele é quem faz tudo. Agora vocês perguntam, pastor, mas está escrito que Jesus disse eu não vim destruir a lei, mas cumprir a lei e os profetas. É verdade. Ele veio cumprir o que a lei e os profetas disseram acerca dele. Era o quê? Que ele havia de morrer por nós. Não é praticar mandamentos. Como diz, vocês foram lá em confirmar, como está escrito em Lucas 24, 44, que diz, que ele diz que veio cumprir tudo o que a lei e os profetas disseram acerca de mim. O que é que a lei e os profetas disseram? A lei mostrava todos os dias o cordeiro a morrer para expiar pecados. O cordeiro não andava ali a praticar obras, nem os mandamentos da lei. Não, morreu para expiar aqueles que transgrediam a lei, mostrando que o ritual é muito maior do que a lei. Porque a lei só gera pecado porque a gente não a consegue cumprir. Por isso Paulo diz em Gálatas 3,10 que todos aqueles que guardam a lei são malditos, porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas da lei para fazê-las. Então, quem guarda a lei está debaixo de maldição porque tinha que guardar tudo o que está escrito. Não é só o que eles querem. Guarda o sábado, mas já não guarda o ritual, como se o sábado não fosse ritual. Guarda este mandamento, mas não guarda aquele. Não, tem que guardar tudo. Ou guardas tudo, ou és maldito. E se tu guardas a lei, estás separado de Cristo, não tens nada a ver com Cristo. Porque Cristo veio cumprir, foi o que a lei e os profetas disseram acerca dele. Que era morrer pelos nossos pecados. Porque a lei da fé é superior à lei de Moisés. Não tem nada a ver. E é por isso que a gente vê que foi sempre a lei da fé que agradou a Deus. Aqueles que deram testemunho de fé, como está escrito, por exemplo, né, em Hebreus 11. Homens que foram justificados e fizeram pecados horríveis, como Davi, como Salomão, como Osés. O próprio Deus o manda ir contra a lei, vai e adultera e tem filhos do adultério. E não tinha pecado, porquê? Porque os da fé estão livres da condenação da lei. Então, meus amigos, a tragédia toda é esta. Muita gente diz guarda o sábado, não guarda coisa nenhuma. Está vivendo uma fantasia, uma mentira. Porque o sábado é um ritual. É um ritual para expiar pecados. Por isso, quem diz que anda guardando o sábado, está dizendo que tudo o que Cristo fez foi uma mentira. Ele não acredita que está justificado nem perdoado em Cristo Jesus. Então recorre aos mandamentos da lei. Quem recorre aos mandamentos da lei despreza a graça de Deus, está excluído
do reino de Deus, não tem nada a ver com Deus. Ok? Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade.